Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui Mônica Machado, da HDI Globo. Muito obrigado, Mônica. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade pra gente bater esse papo hoje. Valeu. Boa, muito incrível. Vai ser bem interessante esse tema, hein, galera? Vamos lá. Deixa aquele like, hein, meu? Vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! A Crona, especializada em gerenciamento de riscos e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em todo o Mercosul, investindo em profissionais altamente especializados e tecnologia de ponta. A Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o grupo Crona é a excelência que você procura. Valeu, Crona. Obrigado. Galera, novidade aí no ar. A gente está com nossa lojinha aí virtual, a Insure Store. É isso aí. Fala aí, Rafa. insurestore.com.br. Acessem lá. Lá vocês vão encontrar diversos produtos do Insurecast, como caneca, própria carretinha. E agora a gente tem a parceria com a Roncarate Editora, onde a gente está ofertando os livros lá de vários autores aí que trabalham no mercado de várias formas, de vários conhecimentos, de vários ramos. É isso aí? É isso aí. E, como o Japinha falou da editora Roncarate, segue aqui uma das opções que você encontra lá no site. É Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, da editora Roncarate. Tá aqui, pessoal. Entre lá no nosso site e adquira o seu exemplar. Fechou? Tem sobre seguro de RC lá, seguro de transporte, tem de tudo. Bastante livro. Não, é legal. A gente manda para qualquer lugar do Brasil, tá? Dá para você parcelar também as suas compras lá. E aí o Rafa vai falar também, tem desconto, né? Para quem for membro. Quer ajudar a gente, pessoal? Tem a possibilidade de você se tornar membro do canal. Acho que é uma parcela mais ou menos de uns R$8 por mês. Você tem acesso antecipado a todos os vídeos que a gente lançar. Além disso, se você já é membro e quer ter um cupom de desconto, manda um e-mail pra gente no patrocina@insurecast.com.br que a gente gera o seu cupom lá. Fechou? Fechou. Galera, e antes de começar nosso bate-papo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Beleza? É isso aí. Bora lá? Bora lá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aliás, vou mandar um abraço aqui pro Brunão, que fez a ponte aqui entre a gente, né? O Brunão sempre é parceiro nosso. O Bruno é firmeza demais, cara. Sentava perto. Bonzinho, né? Lembra, né, cara? Puta lá, né? É verdade. Era legal pra caramba. Obrigado por você ter aceitado, por estar aqui conosco. Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, como começou esse seu relacionamento aí com o mercado segurador? Bom, meu nome é Mônica Machado. Acho que quase como todo securitário, caí no mercado de seguros de paraquedas, né? Foi na época de estágio, eu estava fazendo faculdade, inclusive o grande responsável aí por essa aventura minha no mercado de seguros é o Marcão, que esteve com vocês em outro episódio. Marcão. Marco Ferreira. Ah, é? O Marco, pô. Caramba, meu. Caramba. Eu estava fazendo faculdade na época, faculdade de Direito, eu também sou advogada, a gente se formou na mesma turma, conheci o Marco na faculdade e conversa de corredor, ele já estava na segunda graduação, né? Uhum. Falei, Marcão, você não tá precisando de uma estagiária?
E foi isso. Da hora. Comecei a fazer estágio com ele lá na Itaú Na Seguros. Itaú? Pô, então você trabalhou com a gente. Trabalha com a gente? Foi 2011. Trabalhou com a gente. Bom, eu tava lá ainda, você eu não sei. Eu saí final de 2011. Assim, lembro do nome de vocês. Provavelmente a gente não se falou lá É que atrás, ela era mas... gigante também, não. É. mas E o Rafael era antissocial. De novo. somos dois. E aí eu trabalhei lá, então, durante 2 anos lá com ele na Itaú. Seguro ambiental, né? Era tudo junto, ambiental e linhas financeiras. Uhum. Então, consegui também ter um contato ali com esse mundo de financial lines, né? Que legal. E logo depois que ele saiu para a Sustenseg, eu também acabei saindo da Itaú, tava em fase de OAB e tudo mais. Aí eu saí, fui trabalhar com ele na Sustenseg por um período, Caramba. trabalhamos juntos lá. E aí até tive mais contato com outros produtos além do ambiental, né? Acabou tendo um bracinho ali de responsabilidade civil geral e tudo mais. Uhum. E depois surgiu a oportunidade de eu ir para a IG. Então aí eu fui trabalhar na IG, voltada também para o seguro ambiental, passei lá alguns anos. E depois mudei para HDI Global. A HDI Global não tinha ainda uma carteira de ambiental super desenvolvida, então tinha esse desafio também como foco, Uhum. mas lá o time é o time de liabilities e é junto, né? São todos os produtos de responsabilidade civil. Então a gente tem o ambiental, a responsabilidade civil geral, os produtos de linhas financeiras e clinical trials, né? Que é o seguro de pesquisa clínica, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer Caramba. esse produto aí. E entrei no mercado, acho que quase como todo mundo, fiquei. E como que é esse produto hoje? Pra que ele serve? Primeiro explica E o que que é é isso? o Clinical Trials, né? Então, o Clinical Trials é um produto, ele foi criado para proteger os participantes da pesquisa clínica. E é um mundo, assim, que quando eu conheci também eu fiquei super deslumbrada, porque é um negócio que eu nunca tinha imaginado que existisse, assim, a gente ouve falar pouquíssimo. E eu acho que ainda é um produto de nicho, são poucas seguradoras que oferecem. E ele é um produto que o objetivo dele é proteger o participante, né? Então, todo estudo que vai ter pesquisa clínica, seja de medicamentos, seja de algum dispositivo, alguma técnica nova que vai envolver o estudo com seres humanos, é passível de contratação esse seguro. Então, qualquer coisa que aconteça ali com esse participante, ele, se tiver, obviamente, né, o nexo de causalidade com o estudo que está sendo proposto, seria o amparado pela apólice. Boa, boa. Pô, que legal. Mônica, só fala um pouquinho perto do microfone pra galera poder ouvir bem, mas dá show de bola. Então ele tá dentro de RC, é Sim, isso? é um produto da linha de responsabilidade civil, é um subproduto. Inclusive, em algumas seguradoras, ele é vendido até como uma cobertura adicional. Dentro do clausulado de responsabilidade civil, existe uma cobertura para testes clínicos. Caramba, e hoje é um produto único no mercado? Porque realmente é a primeira vez que eu tô ouvindo falar e eu tô há 15 anos, mais de 15 anos, Assim, vocês no seguro. atualmente existem 3 seguradoras, né, que trabalham mais com esse produto. Uhum. Eu não tenho certeza se todas elas têm produtos independentes. A gente, lá na Ou se- HDI, fez um clausulado focado nisso, assim, é recente, é novo. Uhum. Então, mas eu acho que ainda é um mercado muito novo no Brasil. Então, ainda tem muito espaço para crescimento, para desenvolvimento e até para, assim, disseminar o conhecimento não só sobre o produto em si, mas sobre o mercado de pesquisa clínica em si, porque é uma coisa que a gente escuta falar muito pouco, né? É. Até tipo, isso na pesquisa clínica entraria, esses casos da vacina do Covid que foram criadas de uma forma muito rápida. Sim, com certeza. Um exemplo, né? Óbvio que Sim, exemplo. assim, Legal. vacina é aquele tema polêmico, né? Não, Mas sim, mas só pra. a gente vê assim, os estudos eles são conduzidos em fases, né? E aí os estudos têm muitas das vacinas que a gente viu aí serem aplicadas que ainda não concluiu a fase total dos testes, né? Ela tá ali, tem alguns que estão em fase 4, que já é uma fase final. Já tem a segurança comprovada, já tem a Sim. eficácia comprovada, mas ainda está ali numa fase de estudo. Então, assim, todo medicamento que a gente consome, ou às vezes até produtos cosméticos, passam por testes e tem toda essa fase para ter certeza que aquele produto é um produto que vai trazer um benefício para a sociedade, Uhum. porque, obviamente, se você vai testar algum medicamento que fica comprovado que ele não tem tanto benefício, ou que de repente os efeitos colaterais são muito piores do que o benefício que ele traz, aquele produto não vai para frente, né? Não vai ser comercializado. Então, a vacina é um exemplo Legal. clássico, assim, foi quando eu acho que a maioria da população ouviu falar sobre testes, foi sobre a vacina. Uhum.
E como é que funciona assim? A cobertura ela começa quando? Quando o cara tem a ideia de começar a pesquisa e tal? Ou já na fase de teste mesmo? Então, fora do Brasil, o mercado de pesquisa clínica já é bem mais desenvolvido. Tá bom. E aí, como que funciona? Geralmente, os patrocinadores do estudo são as pessoas que vão bancar, né, aquele estudo. A grande maioria é de fora. Hum, Então, por conta disso, já tem um pouco dessa cultura de precisar contratar o seguro, porque lá fora já tem uma cultura muito mais disseminada sobre contratação de apólice. E aí, quando o estudo começa a faz parte do orçamento do estudo, assim como a gente vê às vezes em obras, né? Faz parte do orçamento do estudo, às vezes incluir já uma apólice para aquele estudo. Então, costuma ser muito antes do estudo começar, que é o ideal, né? Já aconteceu, obviamente, comecei um estudo aí o mês passado, preciso de uma apólice. Não é o recomendado. Tá bom. Então, geralmente, a contratação nessa fase, assim, de orçamento e tudo mais, já é feita uma cotação para ter uma ideia de quanto vai custar essa apólice para poder incluir no orçamento do estudo. E o que são as coberturas, Ah. assim? É, tipo, aplicou a vacina que deu ruim, aí seria a cobertura, é isso ou não? Assim, a cobertura principal, que seria a básica, né? Ela é a cobertura para os efeitos que o participante tenha em função da participação naquele estudo. Então, por exemplo, falando do exemplo da vacina, que é mais fácil. O participante, ele foi submetido à aplicação daquela vacina e, por conta disso, ele teve um ataque cardíaco. Se é comprovado que existiu o nexo de causalidade, que aquele ataque cardíaco foi causado por causa das substâncias da vacina, é um risco coberto pela apólice. Entendi. Só que aí Ah, sempre precisa ter esse nexo de causalidade, porque o que é assim, a gente está falando da vacina, que é um exemplo mais fácil, são Sim. pessoas saudáveis que estão tomando ali a vacina, mas a gente tem muitos estudos para pessoas que já têm alguma condição, né? E aí, às vezes, aquele participante, ele já está doente, ele precisa estar fazendo ali um tratamento, só que existe um outro tratamento que é o que está em estudo, com alguma substância nova. Então, ele vai ser submetido, vai Ele se receber oferece aquela até, né, como substância. uma Aham. esperança ali e tal. Isso é uma coisa importante. O participante de toda a pesquisa é voluntário. Não pode ser, ninguém pode ser contratado para participar de uma pesquisa ou ser coagido a participar de uma pesquisa. É sempre uma participação voluntária. E aí, esse participante ele vai receber essa substância. Se eventualmente a substância não fizer efeito, e mesmo assim, vamos supor que ele vá a óbito, ele já tinha uma condição que já é sabido que boa parte da população com essa condição leva a óbito. Se ele receber essa substância e morrer, não necessariamente vai ser um risco coberto, porque a gente já sabe que a morte estava ali como um dos desfechos esperados da condição que ele tinha. Então, obviamente, tudo vai depender de qual é a substância, qual é a condição do paciente, né, do participante do estudo, e quais são os desfechos que são esperados para aquele estudo. o segurado, então, é o pesquisador. O segurado, ele pode ser o pesquisador. Ah. Na verdade, Ou assim, a a gente clínica, tem... né? Então, tem muitos casos que o segurado é o patrocinador, O laboratório. que é quem está pagando aquele estudo, né? Isso. Tem muitos casos que o patrocinador, ele, quando é de fora, né, ele nomeia uma CRO, que é uma organização que faz a parte burocrática de aprovação do teste aqui no Brasil. Então, às vezes, a CRO é a segurada dessa pólice, porque ela que representa o patrocinador. É como se fosse o dono da obra. Então, o dono da obra seria o patrocinador, e aí você tem os empreiteiros, que seriam os centros de pesquisa, que são as pessoas que vão executar aquele estudo. Então, a gente também pode ter a contratação pelos centros de pesquisa. Mas, como isso ainda acaba vindo muito como obrigatoriedade lá de fora, não é ainda uma coisa cultural nossa aqui, a gente vê que a grande maioria acaba sendo em nome do patrocinador ou o centro de pesquisa coordenador, com o patrocinador pagando pela apólice. Entendi. E a gente no Brasil, a gente, assim, pelo menos de conhecimento, assim, meu, que não é grande coisa, mas a gente vê que muitas pesquisas de medicamentos e vacinas são feitas em universidades, né? Universidades públicas federais. O seguro, ele pode ser contratado também para Pela órgãos universidade? federais do estado ou só para pessoas particulares? Geralmente, o que a gente vê é de repente, o SUS, por exemplo, sendo um Isso. patrocinador de um estudo. Só que aí quem está contratando essa pólice é o centro de pesquisa. Então, as universidades costumam ser esse centro de pesquisa. A gente vê muita universidade, próprios Isso. hospitais, que aí eles não estão ali atuando como universidade ou como um hospital. Eles são um centro de pesquisa. Isso. Que aí é quem vai conduzir o estudo ali com os participantes de acordo com o que está no protocolo do estudo.
Se eles quiserem contratar esse seguro, podem. Podem. Ah, E o risco de, sei lá, não dar certo o produto e não foi pra frente? Aí é risco do negócio, não tem nada a ver com Isso. seguro. O que aí seria como se fosse a performance, né? Isso. O fato do produto não desempenhar o resultado esperado é, é- não é um risco coberto pela pólice. O placebo é legal porque a gente fala muito que tem o efeito placebo, né? Que às vezes você fala, toma esse remédio aqui que você vai ficar bem. E aí você realmente acha que você ficou bem. E você tomou placebo. Então, se eventualmente você tiver qualquer tipo de intercorrência ali, mesmo sendo do grupo placebo de um estudo, você também vai ser assistido. Mesmo a gente sabendo que o placebo não vai causar nada, sim. vamos supor que você, de repente, tem sei lá, uma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo, ou te dá por causa disso, uma Alergia. taquicardia. Exatamente. Então, a gente sabe que o placebo não causa nada, mas você, enquanto um participante do estudo, você tem direito à assistência integral. E o que é legal, assim, do mercado de pesquisa clínica é que é um mercado muito sério, né? Então, eles têm todo um cuidado de acompanhar o participante. A pessoa se torna participante quando ela assina o termo de consentimento. Então, ela assina lá que ela está de acordo com as condições, participar daquele estudo. A partir dali, ela se torna uma participante do estudo. E aí, a partir desse momento, tudo que acontecer com você, o centro de pesquisa vai estar ali do seu lado para te dar todo um suporte. Então, eles têm toda essa preocupação em acompanhar o participante. Tem alguns estudos até que já tem a previsão de visitas, né? Que o participante tem que fazer algumas visitas para ver se está tudo bem, fazer exames, fazer todo... Saber como que está, às vezes, condição psicológica, dependendo do tema que está sendo estudado. Então, é bem legal, assim. E isso é parte da análise de risco na hora que você vai subscrever uma pólice dessa, de chegar a entender todos os procedimentos de quem está, enfim, fazendo o teste e tal? Assim, o que a gente avalia muito é, obviamente, o período que aquele estudo vai levar, a quantidade de participantes, quem são esses participantes, né? Porque tem estudos que envolvem crianças, e, obviamente, um estudo focado em crianças, ele tem um risco maior até pelo lado dos pais, né? Então, pensando em exposição mesmo, questão de sinistralidade. Então, a gente sempre vê quem que é o público-alvo do estudo, se são crianças, se são gestantes, se são idosos, ou se são pessoas saudáveis, porque, às vezes, uma pessoa saudável, e isso foi uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu comecei a aprender sobre pesquisa clínica. A gente pensa muito assim, morrer é o pior cenário. E pensando num seguro de pesquisa clínica, não é o pior risco. Porque se você já tem uma pessoa com uma condição ali, que ela está doente, às vezes já está nos tratamentos normais, não tem muito mais o que esperar de retorno, você traz ali um tratamento novo, quase como uma esperança para aquela renova pessoa. ali, né? Exatamente. Então, assim, às vezes o fato da pessoa estar doente não significa que o risco é pior. Porque imagina você saudável, vai participar de um estudo como voluntário e isso te causa um problema para o resto da vida. Pensando em sinistro, você vai reclamar com certeza, muito mais provavelmente, Muito mais do que uma tempo pessoa até, que né? já está doente e foi mais um Eu ia tratamento falar. que não deu certo. Que doideira, porque é o que você falou, né? Dentro desse grupo de participantes, você pode ter pessoas que têm uma esperança de ter seu tester, né? Uhum. De um medicamento inovador e pode ser que dê certo e não dê. Mas eu imagino que isso é um mercado, assim, qual é a dimensão disso, né? Porque esses participantes, assim, existe um volume mínimo e máximo para você ter de participantes, ou depende do estudo, da Depende medicação? muito do Tem que ser estudo. 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Qual o tamanho do risco, né? Então, depende muito do estudo. Obviamente, assim, se for iniciar um estudo que é um tratamento promissor, que não tem igual, não tem nada parecido, alguma molécula nova, por exemplo, o estudo provavelmente vai começar lá. A fase 1, que é para ter certeza da segurança daquela substância, vai começar com um número baixíssimo de participantes, que é para você ter certeza mesmo que aquele produto pode seguir adiante com a fase de teste. Por isso que existem as fases. Então, a fase 1 costuma ter o menor número de participantes. Aí, na fase 2, já aumenta um pouquinho, que aí já começa a testar a eficácia daquele produto. Numa fase 3, a gente já tem muito mais participantes envolvidos, que aí é para ter certeza de uma eficácia com um número maior de pessoas, conseguir mapear os efeitos adversos. E uma forma fácil de entender tudo isso é pensando numa bula de remédio. Não sei se poucas É pessoas param para bizarro. ler, mas se a gente lê, a gente fica É desesperado, né? bizarro, é bizarro. Mas a bula, ela tem assim, os efeitos que são manifestados em X%. Aí tem lá, vai diminuindo, né, os percentuais, e aí você vê, ou então, efeitos que raramente se manifestam.
Esse raramente seria pra gente um evento adverso grave, que é o quê? É o que sabe que pode acontecer, é muito ruim e não é esperado que aconteça. Então, pode ser que aconteça. Se acontecer, vai ser coberto pelo seguro, apesar de bom. ser, é o que a gente chama, é o evento adverso severo esperado. E ele é coberto, apesar de ser esperado, porque ele tá num grau ali que é severo e não vai acontecer com todo mundo que participar do estudo. Então, uma coisa é você ter mapeado que uma das consequências, por exemplo, do uso de um medicamento é uma dor de cabeça. Tudo bem. Agora, se você tiver mapeado que, de repente, você pode ter uma, sei lá, embolia pulmonar, por exemplo, isso não é esperado. Ninguém vai colocar um medicamento no mercado que dá embolia pulmonar em boa parte dos usuários daquele medicamento, né? Perfeito. Então, é mais ou menos essa lógica. E aí, por isso que existem as fases. Então, cada estudo, quando a gente recebe para subscrever, a gente pede sempre o protocolo Vocês leem a do bula. estudo. Não, não tem na verdade, Ainda o protocolo do estudo, É que o tem uma estudo em estatística já, si, né? 0,0% o estudo de em ter alguma si, coisa. ele serve para conseguir fazer essa bula. Então, a ideia é justamente essa, é esse Ah, mapeamento anterior que é feito para quando aquele medicamento sair no mercado ter a bula. Então, é durante a legal. fase de estudo que a gente mapeia quais são os efeitos mais prováveis de acontecer, os menos prováveis, os muito raros. Isso provavelmente, assim, levando em consideração todas as substâncias que estão sendo utilizadas, pode gerar esses efeitos, certo? Isso. Legal. E se dá um efeito que ninguém... Aí, quando é uma reação imprevista, também é coberto. Tá bom. Que aí é quase como se fosse o mais extremo, assim, ninguém nem previu que aquilo ali podia acontecer. Então, também é um risco coberto pela apólice. E pode acontecer, né? Pode. Acontecer. Entendi. E o mercado no Brasil, como é que tá hoje, assim? Geralmente é a galera que busca que é mais desenvolvendo medicamento, vacina, cosmético, ou O o que mais mercado, pode ter, né? assim, grande volume, obviamente, são as farmacêuticas, né? Aham. Que são quem mais procura, mas e medicamentos, vacinas ou às vezes dispositivos, né? Algumas, a gente já viu alguns casos de válvula mitral, então, às vezes tem, né? Algumas técnicas também, você consegue fazer o teste de técnicas, então tem tudo isso, e também a indústria de cosmético. Apesar de ser, obviamente, é um risco menor, mas você vai lançar, de repente, um creme novo para acne. Isso precisa passar por um teste, né? Então, são as mesmas fases do estudo. Você tem ali a população que vai se voluntariar para fazer aquele teste, vai usar aquele creme, ver se teve o benefício, se não teve. Pode ser que desencadeie alguma alergia, então isso seria também amparado. E o que é, assim, de fato amparado? Gerou alergia. E aí é todo o tratamento para corrigir aquela alergia, enfim, para Corrigir. remediar, enfim. Corrige. Isso, tem, obviamente, as indenizações características da responsabilidade civil, né, do material e dano corporal, mas inclui, sim, essas que são as despesas médicas. Aí é aquela linha bem tênue entre despesa médica e contenção de sinistro, porque acaba estando muito junto, né, que a gente está falando de seres humanos e é saúde. Então, são essas despesas médicas para justamente atender ali, tentar conter aquela alergia ou tentar remediar e fazer com que aquilo cesse. Então, é justamente... Então é mais ou menos assim, apesar de eu ser voluntário, imagino eu que deva ter alguns termos de responsabilidade que o cara assina por estar participando. Uhum. Ainda assim, que ele é responsável, entre aspas, o pessoal, se der É algum uma problema... sacanagem, né? Todo mundo assina no final isso também, responsabilidade. Sim. Mas E precisa, assim, o cara. termo é importante porque Tem que ter consciência. você tem que ter consciência, exatamente, a questão da obrigação de informar, mas isso não exime aquele patrocinador ou aquele pesquisador da responsabilidade. É isso, acho que você ia perguntar, né? Por isso que eu Não, tava... é isso aí, é isso aí. Então, apesar de ter... Se você algum dia for participar de um estudo e assinar um termo e acontecer alguma coisa, você continua tendo o seu direito de reclamar. Não é porque te avisaram que poderia acontecer que você está abrindo mãos do seu direito de reclamar pelo dano que você sofreu. Entendi. É igual o Então- cara que vai saltar de paraquedas. Se o paraquedas não abriu, eu posso processar o paraquedas. Exatamente. Boa. E como que é definido os valores, assim? Como que você chega num LMI Então, assim, escrito isso? Tipo, como tem questão de limite, acaba vindo muita coisa. O próprio patrocinador lá fora acaba indicando e a gente vê muita apólice de $1 milhão, né? Aí vem aquele valor convertido, assim. uhum. Porque o produto em si não é um produto que tem a sinistralidade muito alta. Eu acho que a carteira de clinical trials é uma carteira que é para ter severidade e não frequência, Perfeito. né? Então, não é o tipo de risco que a gente espera ver sinistro Sim. toda semana. Senão tá todo mundo ferrado. Exatamente. E aí a gente tem as variáveis do risco. Então, a fase do estudo é uma das variáveis, porque diz pra gente em qual momento que
que aquilo ali, aquele objeto que está sob experimentação, tá, né? Você já passou por uma fase 1, já sabe que o negócio é seguro, então já está numa fase 2, já sabe que é eficaz também, então já está numa fase 3. A quantidade de pessoas, o perfil dessas pessoas que participam do teste, quanto tempo esse teste vai durar, e aí quais são os desfechos que são esperados, né? Que é mais ou menos esse mapeamento da bula. O que você espera que aconteça ali, que você já sabe que pode ser que aconteça por conta desse teste que vai ser feito. E aí, cruzando todas as variáveis, a gente chega ali tem uma base de precificação, obviamente, e chega num cálculo. Entendi. Nossa, e assim, esse produto ele chegou no Brasil recentemente. E como tá a sinistralidade, assim, ideia? É novo no Brasil isso aí aqui ou não? Eu acho que tem aproximadamente 10 anos. É novo. Mas já tem um tempinho já. Tem um tempinho, mas Dá pra é ter uma aquela base coisa, estatística boa, baby vai, steps, 10 né? anos. né? Ele começa ali, tipo, primeiro, o que é isso? Aí tem todo aquele tempo, aí depois tem... Eu acho assim, uma coisa que o mercado ainda tem muito espaço para evoluir, eu comentei ali que a maioria dos contratantes são os patrocinadores, que é quem paga pelo estudo. Mas se a gente for pensar, o centro de pesquisa, que é quem executa aquele estudo, ele também tem uma responsabilidade. E aí, a gente até tem isso como uma extensão de cobertura, que a gente chama de desvio de protocolo. Que é basicamente o quê? O pesquisador, ele faz lá o protocolo do estudo, que tem como que vai ser feito, quando vai ser feito, por que tem que ser feito, é toda a fundamentação daquele estudo. E é aquilo que o centro de pesquisa recebe para seguir. Então, ele vai falar, você vai fazer uma infusão a cada 15 dias com 15 miligramas da substância X. E se o centro de pesquisa faz errado? Exato, tem isso. O Essa é uma executor. responsabilidade que não está diretamente ligada ao patrocinador, porque o patrocinador te falou como que precisava ser feito. Quem fez errado foi você. Então, a gente ainda tem muito esse espaço para desenvolver a contratação pelo centro de pesquisa, olhando para a própria responsabilidade deles, não só pensando no estudo em si, naquele medicamento, nos eventos adversos que podem acontecer por conta daquele medicamento. A gente tem uma responsabilidade profissional ali que é muito pouco explorada ainda do centro de pesquisa. Porque erros podem acontecer, né? Exatamente. Deveria ser o mínimo possível, mas. E só para entrar nesse conceito patrocinador, desculpa se eu não peguei no. Mas assim, o patrocinador, ele pode ser pessoa física quanto jurídica, é isso? Assim, Tipo assim, geralmente pode ser o Elon Musk ali. Pode. A gente não vende apólices para pessoas jurídicas, mas pode. Ah, mas poderia. Pode. Pessoa física, né? Isso, pessoa física, desculpa. Tá. E deixa eu te perguntar. Você estava comentando aí, o cara pode errar e tal, ou por não seguir o protocolo, ou porque ele errou ali, falhou na hora de aplicar o protocolo. E aí, neste erro, a cobertura tá dentro do clinical trial ou ele tem que ter um INO junto, alguma coisa do tipo? Então, depende. E aí a gente tem a separação do que é um desvio de protocolo e o que seria um erro tipo MedMol. Tá bom. Porque o que é um erro de protocolo? O protocolo vai te falar, você tem que aplicar 15 miligramas com uma infusão, sei lá, a 15 centímetros do ombro, por exemplo. E aí, na hora de aplicar, ao invés de aplicar 15 miligramas, eles aplicam 150, por exemplo. Isso daí é um desvio de protocolo. No protocolo estava escrito que eram 15 e foi aplicado 150. Agora, se na hora de aplicar, a pessoa que vai fazer ali, de repente, a aplicação, deixa quebrar uma agulha dentro do paciente, isso é um MedMol. No protocolo não vai estar escrito para você a posição que tem que ser, como que você acessa, de repente, a veia, porque isso já está na esfera da medicina. Entendi. Então, esse tipo de erro que acontece, que não está exatamente descrito no protocolo, não é exatamente relacionado ao objeto que está em estudo, é um MedMol. E aí isso não conversa com o teste clínico em si. Mas agora, esse desvio de protocolo, que é fazer alguma coisa diferente do que está estabelecido, aí sim é uma cobertura da apólice de teste clínico. E os riscos que a gente tem hoje aqui no Brasil, eles estão muito mais... São riscos nossos mesmo, que a gente já está conseguindo vender e tal? Ou tem muito programa mundial ainda? Tem bastante programa mundial, mas o que a gente vê bastante? As grandes indústrias farmacêuticas, às vezes, vão testar os novos medicamentos ou algum equipamento, por exemplo,
E eles fazem o teste, principalmente quando é medicamento, a gente vê bastante, eles fazem o teste em vários países. Então, às vezes, até pela população-alvo que precisa, Tá bom. eles acabam dividindo isso em vários países. Então, a gente tem muitos estudos que são conduzidos em vários países ao mesmo tempo, e aí inclui o Brasil. E aí, por conta da nossa legislação, a pólice local é contratada, para o estudo que vai ser feito aqui, ela é contratada localmente. Ah, então. Não, é porque eu imagino que lá fora da quantidade de pesquisadores, não sei, né? Não sei, eu não tô por Os dentro. grandes laboratórios, né? Laboratórios que É. patrocinam, esses Uhum. patrocinadores devem estar lá fora. E Mônica, e o que que tem tem coberturas adicionais nisso? Me fala um pouco disso, como que é o âmbito de coberturas. Tem a básica que você explicou, né? Uhum. As adicionais e também as exclusões, se você puder. Então, cobertura básica, então, são, obviamente, os danos que forem causados ali ao participante, e aí a gente traz como 2 principais gatilhos, né? O evento adverso grave, seja ele esperado ou não. Então, se é um evento adverso grave, que é o quê? Um óbito, alguma condição que se torne irreversível, alguma doença mais crítica, que seria ali o nível pior da bula, né, do remédio, é um evento adverso grave. Então, isso seria coberto. Hum. E os eventos adversos de qualquer natureza que não sejam previstos. Então, aquilo que você falou, ninguém imaginou que pudesse acontecer, não estava escrito e aconteceu. Isso também é coberto como parte da cobertura básica. Aí a gente tem uma extensão para os eventos adversos que são esperados, mas que eles não são graves. Então, é alguma outra. Obviamente, não é a dor de cabeça, porque a gente fala que o seguro está ali para severidades, né? Não é para ser uma pólice para ser acionada toda hora. Uhum. É por isso que sintomas, por exemplo, como a dor de cabeça, não é o objeto de cobertura da pólice. Mas esses eventos adversos que têm uma natureza, que a gente fala que seria um grau médio, eles também podem ser cobertos, e aí, por essa cobertura adicional. Esse desvio de protocolo que eu comentei também é adicional, ele não faz parte ali do escopo. Então, se o segurado quiser fazer essa contratação para caso aconteça esse desvio de protocolo, é uma cobertura adicional. A gente tem também uma cobertura que aí ela é muito mais restrita, que é a questão de danos genéticos, porque quando a gente está falando de estudos, imagina um estudo de um medicamento que envolva gestantes. Você tem uma exposição ali ao feto. Então, e aí a gente fala que é restrita porque a gente não vai sair oferecendo isso para 100% dos Sim, casos, sim. porque aí você tem que entrar numa subscrição muito mais detalhada, mas é uma cobertura adicional também. E aí tem aquelas coberturas que são mais acessórias, né? Que a gente fala que é como se fosse o uso, assistência e conservação do local onde o participante vai participar da pesquisa. Então eu sou participante, estou no centro de pesquisa, escorreguei e me machuquei. Que seria a cobertura de operações do RC. Sim. Então tem essa cobertura disponível também. E ela ampara também o acompanhante, porque geralmente o participante vai com um acompanhante. Então, se isso acontece com você ou a pessoa que te acompanha, também pode ser amparado. Acho que de coberturas essenciais é isso. Tem as despesas médicas, né, que eu comentei. Boa parte dos produtos cobre essas despesas médicas como uma forma de você evitar ou cessar o dano, minorar aquele dano, né? Que seria uma contenção de sinistros. Mas também existe a possibilidade de você contratar as despesas médicas já como um caráter que não seja exatamente o emergencial. Então, vou precisar depois fazer um tratamento para reverter aquela condição ou fazer um acompanhamento que seja mais prolongado. Aí já não estou falando exatamente de evitar ou minorar o dano emergencialmente. Então, isso também é passível de contratação, como uma cobertura adicional. E pensando aqui nas exclusões, a gente, então, tem os pontos que seriam o MedMol, né? Os erros médicos, mesmo que não estão relacionados ao protocolo do estudo. A falta de performance do produto. Então, se aquilo lá foi feito o teste, não teve o resultado esperado, é o risco do negócio, então também a pólice não ampara. A piora do estado de saúde daquele participante que já era esperado, independente da participação no estudo ou não. Então, se o participante já tinha uma condição, participa do estudo e continua, ou ele não melhora, ou ele piora de uma forma que já era esperado que aconteceria, também não é coberto pela regula pólice. esse sinistro Como você para sabe? chegar nesse ponto? Aí você tem que Perícia, pedir. né, médica. Mas você Tem teria que buscar um exame dele anterior? Dependendo da condição, sim. Mas a boa parte dos estudos fazem exames iniciais justamente para acompanhar a resposta do verdade. corpo, né? Como Tá que o corpo reage ao uso da substância e tudo Pega a mais. inspeção Então, no é quase como rapaz. se tivesse. Você tem a inspeção, o pré e o pós ali. Uhum. Entendi. E deixa eu te perguntar, dentro desse processo, né? Existem esses estudos onde o paciente pode chegar a ficar internado mesmo durante o processo, assim, na clínica?
Existem e, assim, isso também é previsto no protocolo. Então tem, às vezes, vamos supor que seja algum estudo que requer algum tipo de cirurgia, intervenção cirúrgica, né? Já tem ali a previsão de que o paciente vai ser internado no dia tal, e aí ele vai ser submetido a tais exames, e aí depois vai ser feita a cirurgia, e depois ele permanece internado por mais X dias. O Uhum, protocolo vem com absolutamente tudo descrito. E aí tá tem bom. assim, depois de 30 dias ele vai fazer um retorno e vai fazer mais tais exames para ver se tal e tal, tal coisa, se tá tudo bem. Então já tem tudo mapeado, o acompanhamento que tem que ser feito para ter certeza mesmo se aquele teste tá, se o resultado tá conforme o esperado. E normalmente nesses casos é nomeado, por exemplo, os hospitais onde isso pode acontecer? Ou é na estrutura de quem está fazendo a pesquisa mesmo? Não, é nomeado. Tem os que são exatamente os centros de pesquisa, né? Tá bom. Então tem o patrocinador, no próprio estudo já é definido se vai ser um estudo unicêntrico, que é quando um só centro de pesquisa vai fazer, ou se é multicêntrico, que vão ser vários. Tá bom. E aí eles já definem quais serão esses centros. Tá. Porque aí tem toda a parte também burocrática, né? De documentação, de É. assinatura dos termos de consentimento. Eu imagino que tenha coisas que são mais elaboradas, digamos assim, mas com risco maior, aí, poxa, tem que ter uma estrutura Sim, às específica. vezes é algum tema específico que tem algum hospital que seja especializado naquele tema, então Do acaba coração, sei direcionando, lá, né? do câncer, do É. coração, então tem esse direcionamento, sim. Tem, tem exclusões por tipo de teste? Tipo assim, sei lá, Se faz teste em animais, se faz isso aí? Isso, animais, assim, não O fazemos para produto que a animais, gente tem hoje, ele é feito para testes clínicos em humanos. nem humanos. Então, toda a parte de testes que é feito em animais não ampara. E aí, para determinado tipo para um determinado tipo como é que eu posso De falar? Doença. de doença? É, sei lá, Você viu alguma esse caso do rim? Você viu? que rim. Do cara que Do pegou rim, um né? rim do porco. O Cara, rim do Do porco. porco. Pegou o rim de porco e colocou num ser humano. Você viu isso aí, não? E Sério? sério. E tá Foi- dando foi- resposta. Foi ontem, anteontem eu O vi cara no tá jornal. vivo? O porco tá vivo? Não. É um idiota. Não, mas não foi isso, né? Que Tem ele... teste pra isso? Não, então, é isso que eu ia perguntar agora. É recente até. Foi o cara, eu acho que já tinha feito um teste antes numa pessoa morte cerebral, Uhum. pra ver se ia dar Doideira. certo, porque parece que o rim do porco se assemelha em alguma situação. Teve um outro caso recente, é que eu não lembro qual foi o órgão, mas foi a mesma coisa. Foi de porco Que é que parecido, foi né? implantado em humano. Esse tipo de coisa poderia ser conversado. Ou lá fora talvez tenha até o seguro pra isso. Sim, com certeza. Porque é um teste em humano. A gente pode testar o Pô, rim mas de um o porco ou, de risco repente, um é rim alto. artificial. Uhum. Sim, porque você tem o risco de... Mas, assim, a rejeição por si só já é um risco esperado. Então, o fato do não corpo entra. rejeitar não significa que vai ser um risco coberto pela pólice, porque pode ser que a pessoa nem sofra exatamente um dano que seria amparado. A rejeição Uhum. por si só, talvez só requeira uma intervenção cirúrgica para remover aquele órgão e voltar a pessoa ao estado anterior que ela já estava, É. né? Então, mas com certeza seria... Porque a rejeição pode rejeitar o rim de humano mesmo, né? Tem a Sim, rejeição de órgão. tem muito problema de rejeição de transplante, né? É. E o que me causou, assim, que achei interessante pô, é algo totalmente fora do inimaginável, né? Assim, pelo menos do grande público. Eu acho, óbvio que os Uhum, caras estudaram, foram a fundo nisso. sim. Como é algo assim totalmente novo, né? Totalmente. Como é que a seguradora se adapta a esse tipo de situação, né? E talvez, não sei se chega a analisar, pô, esse paciente aqui não tem outra forma para ele precisa do transplante ou daqui 2 dias ele morre, sei lá. E a única opção é essa. Então ele tá ciente, ele tá ok. E tudo isso é alvo de análise? Do ponto de vista de subscrição, não. Porque, assim, quem faz essa análise de, isso é o melhor para o paciente, é o médico que Tá está bom. ali acompanhando, que é quem provavelmente vai recomendar essa terapia alternativa, esse tratamento inovador para aquele Uhum. paciente. Então, a gente não vai olhar e avaliar pensando se isso é o melhor ou não para o paciente. Tá bom. Até porque se eu precisasse fazer essa análise, eu precisaria Do médico. buscar ali ou ter um médico ou buscar uma graduação em medicina, Isso. mas... Aham. E com várias especialidades, né? Então,
O protocolo, ele faz justamente isso. Ele é todo um estudo de, historicamente, como que os pacientes, assim, se comportam, qual que é a resposta que já tem para os tratamentos que já existem, o que é buscado atingir como resultado a partir desse estudo. Então, é todo um mapeamento que é feito para chegar à conclusão de qual é o público-alvo do estudo. E aí, a partir disso, os participantes são recrutados para participar daquele estudo, e aí é feito conforme o que está definido no protocolo, que aí geralmente é um médico que faz, são vários pesquisadores que acabam sendo envolvidos, né, no estudo, são equipes multidisciplinares às vezes, e aí é feito todo esse desenho do protocolo para então dar sequência nesse estudo. Então, E é igual você falou, ele não pode ser pago, ele não pode ser forçado, né? Mas ele pode ser convidado, então a galera faz um... pode. E acontece bastante, né? Convidado? Principalmente. oferece Às vezes a acontece, se oportunidade. você já está em tratamento Tá, já tá precisando. e não tem alguma outra uma opção. tecnologia Exatamente. Aí nova. fala, temos Você aqui quer uma participar? tecnologia. Aí os riscos são esse, Puta, eu esse, participaria, esse. meu, sério. Teve até um caso recente que Esperança, saiu na velho. TV de células, que eles falam que é células CAR-T, que é para tratamento de câncer. Era leucemia. Mano, E você aí tá já lá, estão dando. mano. Eram pessoas Vou. que já não tinham ali muita esperança, que o tratamento convencional não estava dando muito retorno, parece que o câncer estava voltando. E aí surgiu esse estudo que chegou aqui no Brasil. Convidaram essas pessoas, mostrou até, foi no Fantástico. Convidaram essas pessoas para participar e, assim, o resultado até então tinha sido super positivo. Parece que o câncer já tinha regredido, não voltou. E, ao que tudo indica, estava indo tudo por um caminho muito Aí ele bom. tá naquelas fases. 1, 2, 3, até o 4 ainda. Isso, eu não Aí- lembro qual que era a Aí se fase demora, desse estudo, mas eu sei que já estava sendo aplicado em algumas pessoas e com resultados muito bons. O que pra gente também é muito bom, né? Porque o legal de trabalhar com pesquisa clínica é isso, você vê muita luz no fim do túnel, sabe? então, Coisas pô, que da hora. a gente vê muito estudo para câncer, muito estudo para HIV, muito É estudo mesmo. para doenças que, assim, existem faz tempo e a gente até então fica só naquela coisa do tratamento, às vezes, paliativo, né? Então, Mas você vê que tem uns louquinhos que falam na internet que já existe, mas a indústria não quer, não é, né? Você vê que tem uma série, você até sim. seguro pra... Não, e tem estudos você que levam, proteger tipo, isso, né? décadas para ser concluídos, né? Então... Exato. E como que é analisar isso? Como que você recebe esse tipo de demanda? Vocês recebem um questionário Vocês vão conhecer os caras, enfim. e segundo, os corretores hoje no mercado brasileiro já estão habituados com esse tipo de venda desse produto? A grande maioria ainda não. A gente vê a atuação dos principais corretores, os grandes, principalmente os que têm atuação fora, né? Uhum. Provavelmente até pela demanda que já existe lá fora. Mas não é um produto que, se você perguntar para qualquer corretor, ele vai saber. Eu falo que eu comecei a carreira com ambiental, que já é um mercado de nicho, e o clinical consegue ser mais nicho ainda, né? Então, e o que é a parte legal, porque você ainda vê que ainda existe realmente muita subscrição nos riscos. Não é aquela coisa já com a taxa faz aqui, é esse parâmetro, tal, seu prêmio é tal. Né? Então, ainda existe análise caso a caso. Cada caso é um caso, realmente, né? Então, vai variar muito a exposição. E, respondendo a sua pergunta, a gente recebe... Tem alguns casos que mandam o questionário, mas o que é essencial mesmo é o protocolo. Porque nesse protocolo do estudo, ele tem escrito tudo que a gente precisa saber para conseguir entender que estudo é esse, quem que está envolvido, como que vai ser. Você tem a lista de todos os participantes desse estudo? Os participantes não, eu preciso saber quantidade. Quantidade, 65, 100, Isso. 200. Aí tem assim, idade são média. 65 participantes com idade entre X e X, do sexo masculino ou sexo feminino, ou às vezes os dois. Uhum. E daí já tem tudo definido, então a gente consegue ter ideia mais ou menos da exposição, né? Mas eles precisam te avisar depois que chegarem na lista dos participantes? É obrigatório te dar para ser tipo beneficiário da pólice ou não? Não, a lista dos participantes a gente não pede. É porque isso ele é sigiloso, né? Tem até a questão do sigilo da proteção de pessoa. dados, então Entendi. não tem, assim, a gente não recebe a lista com o nome dos participantes, a gente sabe a quantidade de pessoas, e o que a gente sempre pede às vezes o protocolo, ele passa por várias revisões, né, então, às vezes, a primeira vez que você recebe aquilo para análise, até o momento que vai fechar, não costuma ser rápido, né? Eu acho que o mercado de pesquisa clínica, ele é um mercado que o processo de cotação, ele leva aí de 6 meses a 1 ano, às vezes tem caso que você nem lembra mais e de repente ressurge, porque é justamente isso, a avaliação começa a ser feita muito ali no início, ainda na fase de orçamento do estudo, e aí quando aquilo vai para frente, eles conseguem autorização para começar o estudo, que aí agora sim eu preciso contratar. Ele precisa passar por todos os órgãos, eu imagino, tipo Anvisa da vida. Exatamente, tem.
Tem os comitês de ética e tem precisa ter autorização do regulador. Então, até sair o ok, pode começar, vai um bom tempo. A gente teve um boom aí de contratação de seguro assim, né? Que foi a fase Covid. Claro. Foi muito estudo de Covid que surgiu. Todo mundo fazendo. E assim, o que é legal é que a gente fala, estudo de Covid, o quê? Vacina. Não só. A gente viu estudos que envolviam, às vezes, É o exame, o teste rápido, sim, né? os testes, tem às vezes até os efeitos psicológicos das pessoas que tiveram a doença, acompanhamento para você ver os impactos daquilo, a questão dos estudos sobre a memória, né? Que tem muita gente que relatou problema com memória, que a memória acabou ficando afetada. Então tem um estudo, assim, tem estudo para tudo que vocês podem imaginar. E é muito legal, porque é tudo separado, né? Então, sei lá, um estudo para avaliar os efeitos da ansiedade em crianças, um estudo para avaliar o efeito da ansiedade em mulheres acima de X anos, assim. É tudo separado, o público, para conseguir ter bonitinho mapeado qual que é o efeito em cada público-alvo. Pô, não é fácil não, velho. É muita... Não, deve ser bem complicado. E eu imagino que nos sinistros que ocorrem, o regulador de sinistro, ele tem que ser um cara muito... Médico. Sim, geralmente envolve perícia médica. Um biomédico, sei lá, porque você mexe com laboratório às vezes, químico, né? E é um requisito hoje ou é terceirizado? É terceirizado. É terceirizado. A gente como se fosse um regulador Mas mesmo, assim, né? Normal, a gente não tem nem muitos casos práticos ali para comentar, porque como eu falei, o que acontece muito também? Quero trabalhar nessa área. Os pesquisadores que excelente. estão fazendo, né, os estudos, às vezes, como tem o centro de pesquisa, que são grandes indústrias, ou o centro de pesquisa, no caso, seriam os grandes hospitais, as grandes indústrias farmacêuticas ali por trás daquela substância, eles têm também muita preocupação, obviamente, com a imagem, né? Então, imagina se toda hora a gente visse no jornal uma notícia que o laboratório X foi testar um medicamento e um monte de gente ficou com problema. Isso também causa ali um problema para a marca, né? Claro. Então eles têm toda essa preocupação, por isso também que, graças a Deus, não tem sinistro toda hora, né? Porque eles já têm todo esse cuidado, não só de assistir o participante, mas também de ter essa proteção à marca e não deixar que tudo vire notícia, que tudo vire um problema, porque isso acaba sendo ruim para eles também, né? Entendi. E deixa eu te perguntar, como é que você... Que louco isso. Eu imagino que assim, a fase de pesquisa, de testes e tal, ela demora, né? Demora. E a policy vai junto. Não é que tem vigência de um ano, é para enquanto durar o projeto, como é que funciona? Assim, o ideal é fazer a contratação da apólice pelo período do estudo, mas as apólices costumam ser contratadas por fases. Então, você vai ter uma apólice para fase 1, uma apólice para fase 2, porque senão você vai ter apólices aí de 15 anos, né? E não tem nem como você mensurar, porque pode ser que na fase 1 já fique comprovado que não é seguro o suficiente e não vai para fase 2. Tá bom. Então, geralmente, a fase seguinte só começa quando tem um sucesso ali da fase anterior. E mesmo essas fases são fases que duram mais de ano ou não? Pode ser. A fase 4, né, que seria a última fase, ela costuma ser uma fase com muito mais participantes, que aí costuma ter vários centros envolvidos, e aí duram mais anos, que é justamente para pegar os efeitos a longo prazo do uso daquela substância, ver como que a sociedade em si reage àquilo, quais são os eventos adversos, que às vezes você não conseguiu mapear antes em determinado público-alvo, mas numa população um pouco maior você já consegue ter uma noção melhor. Entendi. E aí, de novo, aí nessa fase 4 que pode durar anos, não é renovável. Você assumir o risco lá, você vai junto até o final. Sim, Entendi. Geralmente faz uma apólice ali para aquela duração da fase. Duração. E às vezes acontece a gente vê bastante dificuldade, às vezes, do centro de pesquisa recrutar os participantes que são o público-alvo. Então, se você precisa de um participante com uma condição específica de saúde, às vezes você não consegue recrutar no tempo previsto. E aí as apólices precisam... Porque às vezes imagina assim, eu preciso testar pacientes com doença hepática com a faixa etária tal. E aí você não consegue por qualquer motivo. E aí os estudos acabam ficando meio que estacionados e levam muito mais tempo para ser concluídos. Porque não consegue atingir o público que precisa. Esse caso, esse exemplo que você deu agora, o estudo de, sei lá, o problema hepático lá. Se o cara morre por isso, não era um risco meio que certo? Se ele morrer por conta da condição de saúde dele, sim. Agora, se for comprovado que ele morreu... E aí a gente tá falando de perícia mesmo. Porque ele tem um problema hepático. Aí ele foi convidado porque é aquilo que a gente tá falando, última esperança do cara. Entendeu? Aí sim, foi só, na verdade,
é o estudo, né? O produto que não teve o sucesso esperado, mas Isso. não foi o estudo que causou Causou a a morte. morte. Aí tudo. Ah, tá. Aí não tem- não, Aí não tem não tem cobertura. cobertura Porque já é era. o risco esperado, o desfecho esperado, né? Ah, Hum. e caso tenha, o medicamento tenha forçado a acelerar esse processo. Aí sim. Aí sim. Ah, que legal. É só pra ficar o conceito bem fixado, assim. É. E a indústria de cosmético, ela é grande aqui no Brasil? Lá é, né? É, Mas Esse que você assim, usa aí. a gente ainda vê muito pouco contratação para produtos cosméticos. é. Até pelo risco, né? Eu acho que é muito diferente você falar que tá testando um creme e falar que tá É. testando um medicamento, né? Então, Entendi. Então deve ter bastante espaço para crescer, não só no comércio, nos cosméticos. Agora, deixa eu te perguntar, voltando para ensaio clínico aí, médico e tal, é obrigatório o seguro ou não? não é obrigatório. Caraca. E vocês, eu digo assim, não só vocês, mas o mercado tem pretensão em crescer, porque, obviamente tem, vamos lançar um produto para isso. Sim. Mas como que você chega, exatamente na pergunta do Rafael, né? Como que você chega naquele... Como que você divulga teu produto ali? Então, é muito tentar fazer o trabalho de educar os corretores primeiro, porque eles, querendo ou não, são os nossos porta-voz, né? Então, para que eles saibam vender para os clientes e eles mesmos identificarem a oportunidade. Então, eu tenho um cliente aqui que é uma indústria farmacêutica, ou é uma indústria cosmética. Por que não tentar oferecer? Com certeza, toda indústria farmacêutica faz teste. Então, é meio... Você vai achando ali pela atuação do segurado, né? E até os laboratórios. Eu não sei se a parte de genérico, como ele já tem a receita pronta, por exemplo, que ele. Receita pronta, modo de falar, né? Já tem lá enfim, os princípios e tal. Ele chega a fazer teste. Ele já Faz? Também faz. E Porque aqui é às vezes grande, o né? O genérico mercado é grande, hein? muda ali uma coisinha ou outra na composição do medicamento que o efeito que tem é exatamente o mesmo, mas a composição pode ser que não seja idêntica. Então, ou às vezes é a mesma composição, mas é de um fabricante diferente. Tá bom. Então, passa por teste também. E aí tudo isso é segurável. Tudo isso é segurável. Caraca, então dá pra explorar bem ainda. Tem bastante espaço. Porque o genérico, o Brasil é gigante, Sim. né? Mas E é assim, melhor comprar o original e não do que o só genérico? Aí é uma pergunta que... Não, por questão da mudança da composição. Ou não, o efeito vai ser o Teoricamente, mesmo o no efeito é o final. mesmo. Os estudos que são feitos, o efeito do medicamento genérico, ele é o mesmo do que o medicamento original, né? Tá. Não, eu tô falando que o mercado é gigante porque, o Brasil é gigante em medicamento genérico. E se ele faz teste, aí é a Sim. oportunidade do seguro, Com né? certeza, tem. E aquela contratação do centro de pesquisa, né, que eu comentei. Então, o patrocinador está preocupado com o que pode acontecer de ruim com o participante que usou ou participou daquele estudo que ele escreveu. Mas aí você tem a atuação do centro de pesquisa, que é, e se ele errar? E se ele fizer alguma coisa errada? E se, de repente, o medicamento tinha que ser acondicionado a uma temperatura X e aí, sei lá, acondicionaram errado e aí a substância estragou e isso causou um dano? Isso não é responsabilidade do patrocinador, isso é responsabilidade do centro de pesquisa, né? Então, E aí ele tem que ter o ideal dele é lá. que ele contrate... O patrocinador contratou para o estudo que vai fazer, mas o centro de pesquisa também precisa ter a pólice dele. E a gente vê muito isso. Como eu acho que o mercado é muito pequeno, surgiu muito com essa demanda de, a partir do meu estudo X, que eu patrocinador, vou exigir a contratação ali da pólice. Uhum. E o centro de pesquisa, eu acho que ainda não conseguiu enxergar a sua parcela de responsabilidade que não vai ser repassada ao patrocinador. Então, ainda tem bastante espaço, sim, para a gente conseguir crescer nesse mercado. Pegando um exemplo aí que teve de mudança de foco, vai. O cara tava fazendo estudo ali para remédio cardíaco que virou Viagra. Ou, enfim. Foi ao contrário. Não, era remédio cardíaco. Era pra coração, é verdade. Não, Pô. não era. Tá bom. Enfim. É sildenafil, não é? E aí, Nossa, numa esqueci o dessa, nome, velho. que muda o foco. Percebeu que o efeito é outro e que também é bom e a gente vai vender aquilo. Isso não afeta, né, o seguro. Não, mas aí seria feito um outro estudo, né? Porque foi separado um medicamento para estudar os efeitos cardíacos do medicamento. Se aí você constata que ele tem um outro efeito colateral que pode ser usado para outra coisa, aí é feito um outro estudo com outro foco. Você muda o foco e faz o estudo para aquele foco específico. Mas tem que endossar a pólice? Na verdade, isso não seria nem como um braço daquele estudo, né? Geralmente, eu acho que corta o foco e às vezes até muda a equipe que vai se responsabilizar, né? Os pesquisadores que vão, porque aí você, dependendo do foco, você muda completamente a área da medicina. Então,
muda o protocolo, vira outro estudo mesmo. Vai ter outro nome, outra duração, talvez outro público-alvo. E outro seguro. Então, a E outro ideia é seguro. que esse cara refaça tudo, né? Exatamente. Legal. Ô, Mônica, agora você deu pra perceber aqui no papo que você se especializou bem no tema, né? Você parece biomédica. É. Longe disso. Como é que você fez? Que dica que você tá pra aquele subscritor que quer entrar nessa área aí, enfim? Eu acho que, obviamente, estudar, tentar ler, né? Tô longe de ser especialista. Tem muita coisa que são termos médicos que às vezes a gente precisa parar para tentar entender, principalmente quando a gente pega o protocolo. Tem um monte de termo que eu não faço ideia do que seja. Então, é por isso que eu falo que é subscrição mesmo. Você precisa parar para entender o que você tá lendo, porque senão você não sabe nem do que você tá falando, Aham. né? E aí, eu acho que essa é a parte rica de trabalhar até com seguro, porque a gente começa Claro. a ver. Por exemplo, no ambiental, você vê várias indústrias diferentes, você começa a entender sobre os processos produtivos de vários ramos, né? E aqui no clinical é a mesma coisa, você começa a aprender sobre os medicamentos, fica até paranoica com algumas coisas. E eu tive, até na minha família, um episódio que foi, pra mim, assim, marcou e foi até um estalo pra eu olhar com um pouquinho mais de amor pra isso tudo. No começo, não foi exatamente no começo da pandemia, mas foi durante a pandemia, meu avô faleceu. E ele faleceu por picadas de abelha. Ele foi atacado por um enxame de abelhas. Nossa. E ele não era alérgico. Só que o que fez com que ele falecesse foi a quantidade de veneno no organismo. E aí eu lembro que, assim, foi tudo muito rápido. Foi coisa de 3, 4 dias de que ele foi atacado. E foi se eu não me engano, foi o rim que parou. E aí para o rim, dá falência múltipla, e aí não deu nada certo, né? E não deu nem tempo de fazer hemodiálise, porque o volume de veneno era muito grande, aí começa a dar alteração cardíaca, enfim. E na época eu falei, pô, veneno de abelha, a gente ouve falar que as pessoas morrem porque são alérgicas. O que aconteceu, né? E aí eu fui pesquisar, e eu achei até alguns relatos de caso de pessoas jovens, assim, tipo 22 anos, que são atacadas por enxame e morrem por causa do volume do veneno que fica no corpo e o corpo não consegue filtrar, né, no sangue. E aí eu falei, não tem nada, né, não tem um soro. E aí, logo depois que tudo aconteceu, eu comecei a pesquisar e aí eu vi que tem um soro que não tá ainda pronto, né, ele tá em fase de teste, tá aí acho que numa fase 3, que tá sendo testado pelo Butantan com algumas outras instituições. E não existe no mundo. Então, é um soro Brasil para tá veneno fazendo? de abelha, que é o Brasil que está desenvolvendo. Legal. O Brasil é foda nisso. Não existe ainda em nenhum outro lugar. E aí eu fiquei, quando eu vi isso, eu falei, pô, será que se eu soubesse que esse estudo estava acontecendo, eu poderia ter recorrido a alguém para falar, tipo, manda aqui, sabe? Preciso de um soro para testar, porque meu avô poderia talvez ser um participante desse estudo. Uhum. Eu não sei, mas assim, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi um caso meu que eu vi que não tinha o que fazer, sabe? Talvez a minha única esperança fosse um soro de um negócio que ainda não existe, que tá em teste. Então, foi assim, pra mim, foi o que me fez olhar até com outros olhos para esse mercado de pesquisa, inclusive, assim, com relação a isso de disseminar o conhecimento. Será que se as pessoas souberem mais dos estudos que estão rolando, a gente não conseguisse, de repente, ter mais voluntários para participar de alguns estudos ou saber mais das coisas para você poder recorrer, né? Eu não sei, assim, essa parte de o que poderia ter sido feito, eu realmente não sei. Mas isso foi um episódio pessoal meu, assim, que para mim criou um Você vínculo já ali com o trabalhava nessa mercado. época com clinical trials? Trabalhava. Já tava na... Foi por isso que surgiu o estalo, né? Que eu falei, pô, mas como que não tem? Porque a gente tem soro pra cobra, por que não tem? Porque quando falaram, tipo, foi o excesso de veneno, eu falei, pô, tem que ter alguma coisa, né? Uhum. E aí eu fui pesquisar e eu vi que não existe. Não existe antídoto pra soro de abelha, pra veneno de abelha. Que doideira. E- Ô, Mônica, nossa, caramba, que doideira. Deixa eu perguntar, a gente tem, pelo menos assim, eu vi uma pesquisa recentemente que lá em uma universidade em Minas está fazendo uma pesquisa para crack, usuários de crack e cocaína, pra para quebrar a droga. dependência, Quebrar a né? Isso. dependência. Há restrições por parte de compliance de seguradoras, porque isso é um estudo também, mas por questões de estar envolvendo Eles algum estão tipo de chamando de vacina anti-crack, um negócio crack. assim. Exato, não sei se você ouviu falar nisso. Eu ouvi vagamente, mas assim, não cheguei a me aprofundar. Restrição, eu acho que aí pode ser que mude muito de seguradora para seguradora, né? Às vezes tem aquela questão de compliance, como você falou, questão de guideline interno. Eu acho que aí é uma opinião pessoal, tá? Partindo do princípio que a gente está falando de um estudo que é para melhorar alguma condição humana, eu não vejo por que ter uma restrição
para esse estudo em si só porque é craque, né? Mas, obviamente, vai ser uma subscrição muito mais criteriosa, né? Assim como eu já peguei alguns estudos que envolviam cannabis. E é a mesma coisa. Às vezes você olha e você fala, pô, mas cannabis, né? Vou sair dando maconha para as pessoas. Mas não é exatamente isso. É um estudo que vai ser feito, é uma dosagem que é determinada, né? Não é, assim, distribuição e acabou. Uhum. Então, eu acho que eu sei que tem seguradoras que têm restrição para vacina, né? Até pelo. Teve muita seguradora que teve restrição. Muita seguradora não, porque não temos várias, né? Mas teve seguradora que teve restrição para Covid, então todo estudo que era relacionado à Covid não tinha aceitação. Por quê? Porque era muito novo. Muito né? novo e a chance de dar ruim era. Era até isso. Aliás, você falou novo, era isso que eu tava tentando lembrar aquela hora que eu ia perguntar. O seguro, beleza, já tem 10 anos, mas 10 anos não é base para estatística, digamos assim. E não precisa dar sua memória de cálculo aqui como funciona, mas como é que você chega numa taxa assim para o que tá envolvido ali para chegar numa precificação? Então, é avaliar, tentar mais ou menos mensurar a exposição, né? Então, quantas pessoas estão participando? Uma coisa é você ter um participante do estudo, que se acontecer, você vai ter um reclamante, né? Tá bom. Agora, se você tiver um estudo que envolve 2.000 pessoas, 2.000 pessoas saudáveis, Uhum. que vão participar ali daquele estudo. Imagina se acontece alguma coisa que foge ali do que é esperado e 2.000 pessoas passam muito mal. É Então, problemático. exatamente. Então, assim, a quantidade de pessoas, ela influencia bastante. Tá. E a gente fala também que a condição dessas pessoas também, porque se elas são saudáveis, uma pessoa saudável que participa de um teste vai reclamar que tá mal por causa do teste, né? E agora, uma pessoa que já tá doente e tá Acho como que- um tratamento ali que pode ser que solucione aquele problema, aí talvez não. Uhum. Então, a gente tenta fazer, tem obviamente ali como se fossem as variáveis do cálculo, né, que você imputa, da mesma forma que você coloca a quantidade de locais para Uhum. calcular, você tem as ferramentas de cálculo que a gente coloca as variáveis que tem, e aí chega ali numa precificação, mas é tudo curva de exposição, né? É. Então E a questão do tempo também, porque uma coisa é você ter um estudo que vai durar 6 meses. Outra coisa é você contratar uma apólice que vai durar 5 anos. Por Uhum. quê? Pode ser que você tenha um participante, dependendo... Às vezes a apólice ela é longa, justamente pela dificuldade de recrutar participantes, né? Então, até você conseguir atingir toda aquela quantidade, você mantém a sua apólice ativa. E aí, se você for pensar, aquele participante que se submeteu ali ao estudo, ao tratamento, logo no comecinho, ele fica todos aqueles anos ali coberto para poder reclamar se qualquer coisa acontecer com ele. Nossa. Então, a exposição também é uma cauda muito longa, né, de exposição que a gente tem. Então, As reservas atuariais devem ser grandes, né, sim. nesse produto. Boa. Bom, Mônica, obrigado, cara. Assim, eu sinceramente fico feliz, assim, de ver Eu também. quanto que o mercado de seguros apoia, de alguma maneira, Até vários nisso. setores, né? É, Vários setores até e um caso inimagináveis. importante como, É. como esse aqui, né? Obrigado por estar aqui Sim. conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter conseguido passar um pouquinho aí desse mundo diferente para vocês. E é isso, que precisarem, estou sempre à disposição. Obrigado, Mônica. Super bate-papo. Reforço aqui. Acho que de conhecimento é obrigatório para muita gente. Você vê o quanto que. Até onde você. Só uma dúvida última, prometo. Você comentou lá, pô, na época que você foi pesquisar um negócio lá pro seu avô. Você até chegou, pô, seria legal se a população tivesse acesso mais a esse tipo de informação. Tem algum lugar que a galera consegue saber as pesquisas que estão em andamento e tal? Tem vários lugares. Tem um site, é que agora fugiu da memória, mas tem um site de fora que tem todas as pesquisas Aham. que estão em andamento. Você consegue, às vezes, no site dos próprios laboratórios, verificar os estudos em andamento, porque tem alguns até que ficam para você se candidatar para o estudo. Então, às vezes, tem estudo de Alzheimer, por exemplo, que Uhum. fica aberto para você poder se candidatar, e aí você faz um questionário lá para eles verem se você é um participante potencial para aquele estudo. Legal. E tem os que são de medicamentos, se eu não me engano, no site da Anvisa também ficam disponíveis. Que bom. Então Legal. dá para acompanhar. Mas é aquilo, o Dr. Google sempre traz ali alguma coisa pra gente. É público, né, digamos É. assim, dá pra achar. Sim, Tem são dados aquela públicos. base de artigos científicos também, da base da Cielo, Uhum. consultar, que você procura pelo. Tem bastante legal. É o Google. É. O Google. Não, mas obrigado, Mônica. Obrigado novamente aí, sensacional.
Galera, recados finais aqui, muito obrigado. Queria deixar aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal no Insurecast, no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo aqui fenomenal, só pra você ter ideia do onde tem seguro no negócio, tá? E clicar no sininho para receber as notificações. É isso aí, galera. E sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Valeu, Fechou? Mônica. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Beijo, Até mais. abraço. Tchau, tchau. Valeu.